e lembro-me que estávamos num jogo contra o Benfica, onde eu ia ser titular, e conversas de corredores de balneário. Eu ouço uma conversa entre o Dr. Ricardo e os nossos fisioterapeutas a dizer que tinha sido o meu relatório e que realmente eu tinha o linfoma. Eu guardei para mim, nem fiquei preocupado na altura, porque íamos ter um jogo e estava mais preocupado com o jogo do que com a minha própria saúde, infelizmente. E pensei para mim mesmo, olha, vou jogar o último jogo, vou jogar contra o Benfica e depois logo se vê o que é que se faz. Se tiver que parar, paro, se tiver que continuar, continuo, mas agora vou-me focar no jogo. E joguei. O meu convidado começou a jogar futebol aos 6 anos no Vila Novense. Passou por vários clubes, entre eles o Boa Vista e o Nacional da Madeira. Jogou fora, na Bulgária, na Ucrânia e na Roménia, e quando voltou a Portugal foi para o Vitória de Setúbal e lá ficou. Em 2018, quando tinha 32 anos, Nuno Pinto foi diagnosticado com um linfoma. Aquilo que queria para o ajudar nesta luta era que continuássemos a ganhar. É isto que vamos fazer porque o Nuno merece e porque estamos todos convictos de que ele irá ganhar esta batalha. Na altura, o defesa do Vitória de Setúbal foi obrigado a interromper a carreira e seguiram-se duros meses de tratamento com quimioterapia. O apoio da família, dos amigos, dos adeptos e do clube foi fundamental para dar a volta por cima e um ano depois voltou aos relevados. Eu sou a Sara Tainha, jornalista da SIC, e este é o podcast Tenho Cancro e Depois. Olá Nuno, bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, Sara. E está aqui hoje connosco para partilhar a sua história de superação e força e para nos falar de cancro sem tabus. E traz consigo o Dr. Ricardo Lopes, médico de medicina desportiva, que o acompanhou sempre de perto. Olá, doutor. Olá, Sara. Seja muito bem-vindo. SICNoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SICNoticias.pt. Vamos começar, Nuno, por saber que no futebol, mesmo quando a derrota é daquelas que deixa uma grande revolta, os jogadores têm que acreditar que virá uma vitória logo a seguir. O Nuno, mesmo com o choque de saber que tinha cancro, o pensamento que teve foi logo que ia vencer a doença? Sim, esse foi sempre o pensamento que eu levei desde o início ao fim. Foi o meu objetivo que eu meti na minha cabeça, que tinha que voltar, e foi aí que eu fui para os tratamentos a pensar que tinha que os fazer, tinha que me recuperar, porque queria voltar a jogar a todo custo. Custasse o que custasse, eu tinha que voltar a jogar. E nunca duvidou logo? Nunca duvidei, nunca mesmo. Vamos já depois saber onde é que foi buscar essa força, mas vamos ao início. Quando é que começa a desconfiar que alguma coisa não estava bem e o que é que aconteceu até saber que tinha um linfoma? Então, nós treinamos todos os dias tomamos banho, num balneário grande. Não quer dizer que as pessoas que não jogam futebol não tomem banho, mas tomam. mas a situação de um jogador profissional, eu conheço o meu corpo perfeitamente. E na altura eu tinha aqui um gânglio na zona do adutor, na zona da virilha, aqui um bocado grande. E ao início aquilo eu fui desvalorizando um bocado. A verdade é que aquilo foi começando a aumentar e aquilo começou-me a deixar algo preocupado. E eu fui falar com o Dr. Ricardo e perguntei-lhe se era normal. Ao que a resposta é simples, Nuno, pode ser alguma infecção, pode ser uma unha, pode ser uma porrada que tivesse levado num treino ou num jogo, deixa ver e vamos controlando isso. E eu pensava que aquilo ia começando a diminuir, só que estava a fazer ao contrário, estava a aumentar. E aí começou não as minhas desconfianças, porque para mim nem me passava pela cabeça uma coisa dessas, mas provavelmente começou as desconfianças do doutor. E a partir daí foram começados a marcar alguns exames, ecografias. A ecografia, provavelmente, eu não sei ler, não faço a mínima ideia, mas provavelmente para o doutor já lhe deixou ali
alguma coisa de desconfiança e fui fazendo até que fiz uma biópsia. Depois de fazer uma biópsia, para mim, eu já sabia que eu estava com um problema grave. Porque um profissional de futebol sujeitar-se a fazer um exame daqueles, onde se espeta agulhas na carne para retirar uma amostra, é só porque a desconfiança é grande, mesmo. Porque senão há muitos exames complementares que a gente pode fazer sem ser aquele. E depois veio a confirmação que realmente eu estava com linfoma. Doutor, vamos começar precisamente por aí. Sendo raros os casos no mundo do futebol, quando é que se começa a achar que algo não está bem? Como é que foram estes primeiros tempos de acompanhamento do Nuno? Acabam por ser raros pela própria faixa etária, pelos bons hábitos, tanto de vida, como de sono, como alimentares, que esta população também acaba por ter. Nós ficamos alerta quando definimos o que é o normal deles, ou o que é o normal de cada um, e começa a haver algo que é desviante dessa normalidade. No caso do Nuno, foi um gânglio aumentado na região inguinal que pode ter múltiplas causas. Existe bastantes atletas, então, no futebol com gânglios aumentados, pode ser por um traumatismo, uma unha encravada, uma picada de inseto, alguma lesão que eles possam ter, pode fazer isso. Portanto, é algo comum. O que acabou por ser diferente no caso do Nuno, o facto de ser uma equipa profissional permite-nos uma avaliação diária, que é um mundo ideal, é que não evoluiu como nós estaríamos à espera nesses casos, nem tínhamos nenhum fator desencadeante que pudesse justificar isso. Então, em função também do próprio tamanho do gânglio e de gerar esses sinais de alerta, começámos uma marcha diagnóstica e que culminou com o diagnóstico do linfoma de Hodgkin. A grande mais-valia disto, de uma equipa profissional, é ser acompanhado todos os dias ter uma equipa de um departamento médico a avaliá-lo, saber muito bem conhecer o corpo dele, saber que aquilo não é normal, e essa avaliação diária deixar-nos mais alerta, porque apesar de tudo trabalhamos com os fisioterapeutas também, mas sendo médico nesta parte do futebol não é só as entorses, as lesões musculares. Primeiro que tudo somos médicos e para nos temos que ter a noção que quando olhamos para isto, ok, pode ser uma unha encravada, mas também temos que ter lá atrás da nossa mente essa hipótese diagnóstica, que é a última, provavelmente das últimas que nós queremos, mas temos que estar alerta para elas. Para isso temos que ter toda a nossa base científica para também nos lembrarmos delas próprias. Nuno, foram tempos de grande ansiedade, digo eu, até saber o diagnóstico, mas acabou por sabê-lo através de uma conversa que não era suposto ter ouvido. Foi. Depois de fazer essa biópsia, foi relativamente rápido a sair os resultados. E lembro-me que estávamos num jogo contra o Benfica, onde eu ia ser titular, e conversas de corredores de balneário, eu ouço uma conversa entre o Dr. Ricardo e os nossos fisioterapeutas a dizer que tinha sido o meu relatório e que realmente eu tinha o linfoma. Eu guardei para mim, nem fiquei preocupado na altura, porque íamos ter um jogo e estava mais preocupado com o jogo do que com a minha própria saúde, infelizmente, e pensei para mim mesmo, olha, vou jogar o último jogo, vou jogar contra o Benfica e depois logo se vê o que é que se faz. Se tiver que parar, paro, se tiver que continuar, continuo, mas agora vou-me focar no jogo. E joguei. E durante o jogo nem chegou a pensar nisso? Não, porque nós durante o jogo estamos tão focados naquilo que é o nosso trabalho que a gente nem pensa nisso. Eu posso lhe dizer que até o jogo que eu mais pensei nisso foi na semana anterior. No jogo era para a Taça de Portugal contra o Penafiel, e eu tinha feito a biópsia. Aí sim, aí eu pensei na paragem de jogos, o jogo está morto, eu jogava a lateral esquerdo, quando a bola ia para a direita e eu não tinha nada que fazer, só tinha que me posicionar, assim às vezes olhava para o céu e pensava assim, eu não posso ter nada, eu estou bem, eu corro, eu aguento, eu não desmaio, eu não faço nada, eu não posso ter nada. E aí sim, nesse jogo veio-me todos os pensamentos, eu assim, mas e se tiver? Olha, se tiver vou fazer tratamentos e seja o que Deus quiser. Mas naquele jogo com o Benfica não,
porque é um jogo mais intenso também, tem mais trabalho. Mais pressão? Mais pressão, mais trabalho do que outros jogos com ditos clubes mais pequenos. Por isso acho que nem dava tempo a pensar sequer. Doutor, não era suposto o Nuno ter ouvido esta conversa? Não, até porque não era um diagnóstico final. Foi um primeiro relatório da biópsia que nos chegou, que não era conclusivo, mas que levantava algumas suspeitas e que essa própria amostra ainda teria que ser mais trabalhada e mais estudada, mas já nos gerou aqui alguns alertas. Naturalmente, o Nuno sendo atleta e o diagnóstico foi feito com 32 anos, já tinha uma vida de futebol. Se fizéssemos ecografias musculares, se fizéssemos ressonâncias, ele não seria exames normais. Agora, fazemos uma biópsia, é normal que ele compreenda perfeitamente que é um exame muito fora do comum e que nós só iríamos provocar essa agressão no corpo dele se tivéssemos um grande grau de suspeita. E isto é que lhe foi gerando alguns alertas na cabeça dele, que depois acabavam por outro lado, tinha o lado bom, que era, sentia-se bem, não se cansava, toda a análise GPS que era feita dele do posicionamento em campo, da distância percorrida, das acelerações, era perfeitamente normal, ou seja, ele nunca teve os sintomas habituais de cansaço, de perda de peso, nada disso, simplesmente tinha um gânglio aumentado na região inguinal. E depois quando é que Nuno chega a conversa oficial, o anúncio oficial de que estava doente? Porque já sabia, por portas e travessas, que tinha o cancro, não é? E depois foi nós jogámos, folgámos no domingo e segunda-feira temos treino. E eu fiz-me de ceguinho e cheguei ao balneário, equipei-me normal e entretanto o doutor chega e pede para falar comigo. E aí sim, eu sabia que esta conversa ia chegar, mas nós nunca estávamos preparados. Ele chamou-me ao gabinete dele e informou-me que eu estava doente. Aqui o grande problema foi o que eu disse aqui ao doutor. Eu já sabia, não há problema comigo, porque todos os exames que eu fui fazendo iam-me dando provas que realmente eu pudesse estar doente. Aqui é dizer às pessoas de quem eu mais gosto. À sua mulher. À minha mulher. E aos meus pais também, apesar que eles estavam longe, estão no Porto. Mas aí é diferente porque eu ia ter que dizer por telefone e só depois pessoalmente, mas principalmente à minha mulher. E delinearmos aqui uma estratégia. Na altura o Dani já era nascido, já tinha 3 filhos, e delinear aqui uma estratégia juntamente com o doutor para ver como é que íamos fazer com os meninos. E pedi ajuda ao doutor e disse: doutor, eu não consigo fazê-lo, porque ele sabia, eu não queria chorar, eu não queria mostrar a minha fraqueza, queria mostrar a toda a gente que estava forte. Não que eu não passasse momentos frágeis, passei muitos, mas não queria passar, porque se eu passasse os meus momentos frágeis, a minha família ia-se abaixo, e eu não queria que isso acontecesse. Então pedi ao doutor para o fazer. E doutor, como é que deu essa notícia à mulher do Nuno? O Nuno pediu-lhe para ela passar lá no estádio. Deixe-me só interromper. Força, esta é uma conversa. Eu liguei à minha mulher e disse: amor, anda aqui ao estádio. E ela começou a chorar, a dizer: não vou, que eu já sei o que é que me vai dizer, eu não vou ir. E começou a chorar e depois falou o doutor. Kátia sempre um bocadinho mais se calhar mais consciente do que tudo o que estava a acontecer. Jogador de futebol profissional, então numa primeira liga vivia um bocadinho numa bolha, é verdade. A Kátia se calhar com mais noções das reais implicações que iria ter todo este processo. Porque também não podemos desvalorizar que são pessoas um bocadinho diferentes, com objetivos diferentes. Não podemos também desvalorizar as implicações que pode ter numa carreira desportiva. Passar um ano, que foi praticamente isso que ele passou, um ano sem treinar, um ano sob tratamentos e tratamentos agressivos para o corpo dele, tem muitas implicações, tem. E talvez a Kátia sentisse essas implicações e pudesse temer mais pela vida do Nuno. Nuno, aqui a sua ingenuidade acabou também por ser uma arma. Eu acho que sim. Muito sinceramente, eu acho que sim. Ingenuidade, se calhar alguma falta de consciência daquilo que eu estava a passar,
Mas eu acho que no fim, eu acho que foi isso que se calhar me ajudou. Eu nem pensava naquilo. Eu quando ia para o tratamento, para o tratamento, bora. Eu já estava preparado para ir. Se calhar a minha falta de ingenuidade, ou a minha ingenuidade e a falta de consciência, se calhar ajudou-me muito a recuperar e a deitar. Isto é a mesma coisa quando nós estamos doentes. Uma gripe. Então quando eu tenho uma gripe, se eu penso que estou com gripe, eu deito na cama e fico por lá. Quando eu tenho uma gripe e digo, não, bora, vamos arrebitar, a gente faz a nossa vida normal, nem pensa na gripe que tem e acaba por ir. E eu acho que aconteceu isso comigo. Mas foi preciso tomar uma decisão muito difícil, que foi parar a sua carreira durante algum tempo, e é anunciado numa conferência de imprensa. Vamos a esse momento. Porquê é que decidiram dar aquela conferência de imprensa? A conferência de imprensa segue porque isto foi segunda-feira, o doutor dá-me a notícia. Quinta-feira, salvo erro, fomos à primeira consulta no IPO e em conversas, mais uma vez, de corredores de balneário, o que eu ouço é que tanto o presidente como o diretor desportivo eu ouço que querem rescindir contrato comigo, que não me querem pagar e que se não estou ali para treinar, se não estou para dar o contributo à equipa, posso ir embora. Isso magoa. Para quem tem cancro, ainda Sim, mais. magoa. Mas eu sou uma pessoa forte, sou uma pessoa que está tudo bem, está tudo ok, há sempre uma resolução para tudo. E pronto, e fui falando com as pessoas. Sentiu-se traído e abandonado nesse momento? Sim, muito, muito. Não pelo clube, atenção, o clube ajudou-me imenso, ajudou-me muito mesmo. Não me senti abandonado nem traído pelo clube. E como é que eu ia dizer? Não vamos meter todas as pessoas no mesmo caixote. E peço desculpa à expressão. Porque mesmo lá dentro havia pessoas que me ajudaram imenso e que estavam sempre comigo. Mas aquelas 2, 3 pessoas, sim, senti-me traído. Estamos a falar da direção do clube. Algumas, não todas, mas algumas. E eu, em conversas com amigos que jogavam comigo, desabafei, porque é normal, e isto chegou aos ouvidos do sindicato de jogadores. Me ligaram logo, ninguém sabia que eu estava doente, tanto que a direção queria passar que o Nuno estava lesionado, ia fazer alguns tratamentos, está lesionado, não pode jogar. E isto sai para... estamos a falar sexta-feira, por aí, sexta, sábado, por aí, e isto tudo seguido, na mesma semana. Eu ouço, e há o Ruben Miquel, que jogou comigo no Nacional da Madeira e acabou por jogar comigo aqui no Vitória, disse: Nuno, não deixes isto, porque senão vai ser pior para ti e para a tua família. Isto chegou aos ouvidos do sindicato de jogadores, onde o doutor Evangelista me liga e eu explico a situação e ele diz: Nuno, vamos fazer uma conferência de imprensa, ou fazem aí no clube ou fazemos aqui. Dá-lhes essa hipótese, não faças nada sem eles saberem, dá-lhes essa hipótese. Nós, lembro-me, depois no sábado jogámos contra o Portimonense e eu já não vou para baixo, já não jogo, e acho que, eu não sei quanto é que o resultado, mas acho que perdemos. E o nosso treinador era o Lito Vidigal e no flash interview no fim pergunta-lhe onde é que está o Nuno Pinto, titular até agora, o melhor assistente da equipa, sempre titular, nunca saiu. O que é feito dele? Porque depois jornalistas desportivos andam sempre à procura de alguma coisa para conflitos. E eles estavam à espera de algum conflito, não sei. E o treinador na altura disse: a equipa médica depois há de falar com vocês. E eu, no sábado, quando ouvi aquilo, disse: é agora a hora. Liguei para o diretor desportivo, nem vou dizer um nome sequer, acho que não vale a pena. Liguei para ele e disse: olha, eu já falei com o sindicato de jogadores, a coisa que eu quero para anunciar a minha doença é uma conferência de imprensa. Ele: estás maluco, fazemos assim? Não, eu vou fazer uma conferência de imprensa, quer tu queres, quer não queres. Ou vou fazer no clube, ou faço no sindicato, tu decides. E ele disse: não, Nuno, então não faças nada, deixa-me falar com o presidente,
não faças nada sem nós te dizermos. E eu, ok, tens até amanhã. Amanhã está marcado. Ou aqui, ou lá. E eles marcaram no estádio. Marcaram no estádio, uma conferência de imprensa, chamaram a imprensa, chamaram toda a gente. Fizemos o briefing daquilo que se ia passar ali na conferência de imprensa, onde era o doutor que tinha que explicar tudo, porque está na área, apesar de não ser um especialista, mas é que está na área, como acompanhou. E depois chegámos ao fim e quem falou tudo foi o Presidente. O Presidente falou tudo, disse tudo, quase nem deixou o doutor falar. São coisas que podem não ter, ou melhor, para quem está a ver, pode não ter grande importância, mas para mim teve. Porque mesmo ali eu senti que no meio daquilo tudo, no meio da minha doença, ele ainda quis aparecer. Protagonismo. Ainda quis se mostrar meu amigo. Que não foi? Nunca. Eu, como eu lhe disse, eu parei 1 ano. Se ele me apertou a mão 2 vezes, foi muito. Foi muito. Mas naquele momento pareceu o seu melhor amigo. Pareceu o meu melhor amigo. Não, infelizmente, eu não guardo mágoas, não guardo rancor, não tenho problema. Mas pareceu o meu melhor amigo, quis-me dar abraços ali à frente de toda a gente. Claro que eu sou uma pessoa respeituosa e dei-lhe um abraço, mas como se diz na gira, é aquele abraço de Judas. E pronto. O mais importante é que tive o apoio do doutor, tive o apoio da minha família, tive o apoio de todos os meus amigos, dos adeptos do Vitória, todos, e de norte a sul de Portugal e fora. Eu recebi camisolas da China, cascóis da China, da Arábia. Foi, depois dessa conferência de imprensa, foi uma coisa brutal. Avassaladora. Sim. Não estava à espera, não era este o meu propósito. O meu propósito era, ok, vocês não me querem pagar, vocês querem me mandar embora, eu faço a conferência de imprensa no clube, com o presidente, com os colegas, com tudo, com o doutor, fisioterapeutas, e eles estão-se a ligar a mim nesta doença. Por isso eles não têm hipótese de fugir, não têm hipótese de mandar embora, nem têm hipótese sequer de não me pagar. Porque se eles o fizessem, eu recordo-me que às vezes eu metia uma fotografia com a minha mulher ou com os meus filhos e vinha logo nas notícias online. Por isso, tudo o que eu dissesse depois daquilo era notícia. Doutor, infelizmente, momentos como este acontecem no mundo do futebol, mas no mundo laboral. Pessoas que são diagnosticadas com cancro e que sentem que as empresas, os patrões, não vão estar com elas da forma como elas precisavam. Aqui, no mundo do futebol, e o doutor esteve nessa conferência de imprensa, foi difícil ter que gerir tudo isto, todos estes momentos que o Nuno acabou de nos contar? Sinceramente, não. Não. Esta parte mais de ligação emocional e mais burocrática deixo-a para o Nuno. Eu contarei mais do que foi a minha experiência de clube. O clube, ele iniciando os tratamentos, o clube deu-lhe as condições todas e colocou todos os recursos à disposição do Nuno. É o que foi necessário. E, como compreendo, o Nuno vem nesta sequência, era um titular indiscutível na altura, melhor assistente, das principais figuras do clube. E na altura começou com o Mr. Lito Vidigal e depois o Mr. Sandro Mendes. Deram sempre toda a liberdade para nós estarmos à vontade com o Nuno. Toda a estrutura do clube, dos fisioterapeutas, a nossa nutricionista, todos fizemos aqui uma equipa que permitiu que corresse tudo bem. Tanto a equipa médica do IPO, a doutora Maria do Céu e a doutora Filipa Fernandes, que foram extraordinárias neste acompanhamento do Nuno, que eu acredito, acabando por conhecê-las melhor, que são extraordinários no acompanhamento de todos, mas pronto, este foi o que eu vivi mais de perto e também tiveram uma parte fundamental no que foi este acompanhamento delas. Depois, em termos de clube, tanto os fisioterapeutas que nós tínhamos na altura, o Luís Esteves, o Alexandre Estaca, a nossa nutricionista, a Mónica Neves, também teve um papel fundamental no acompanhamento do Nuno durante todo o processo de quimioterapia, porque o Nuno esteve a fazer quimioterapia, mas o Nuno não ia ao treino no dia da quimioterapia e no dia seguinte. Todos os outros dias o Nuno fazia parte da estrutura, ia ao clube, tomava o pequeno almoço com os colegas, tinha o treino, um treino muito adaptado, muitas vezes um treino sem a equipa, um treino só dele,
e aí estava totalmente entregue ao departamento médico, mas muitas vezes também integrava parcialmente o treino. E isto, da nossa parte, foi fundamental para os bons resultados também de todo o tratamento. Portanto, o Nuno pode não ter sentido o apoio de alguns membros da direção, mas do clube em si, de toda a estrutura médica e de treinos e de nutricionistas e... Todos acabaram por ajudar. Incríveis. Técnica, e também tenho que dizer, a própria direção também autorizava que isto acontecesse, também, também é verdade, também tinha que ser sempre com o aval deles. E uma grande abertura da própria parte dos treinadores para ter um atleta contribuir apenas parcialmente. Eu acredito que também viam a mais-valias na presença física do Nuno, a importância que ele tinha no grupo, e o próprio... Porque isso no futebol também é muito importante. Muito importante, muito mesmo. E as mais-valias que ele próprio também trazia no treino e o exemplo que passava para os outros, que... Como é que um atleta pode dizer que não apetece tanto ir treinar e o Nuno Pinto está lá quando fez quimioterapia há 2 dias atrás? Também ajuda a relativizar muito, e isto é que é uma batalha mais difícil, e eu acredito que todo esse trabalho físico, de campo, nutricional que foi feito ao longo desse ano ajudou muitíssimo a todo o trabalho, o tratamento de quimioterapia que ele foi fazendo no IPO. E no meio disto, o apoio do balneário. Estávamos aqui a falar de que deu muita motivação aos seus colegas. Acabava por chegar ao balneário e às vezes eram eles que estavam mais tristes do que o próprio Nuno. Sim, no início. No início eu chegava no balneário e o balneário é sempre um local onde a gente ri, onde a gente brinca, onde a gente tem as nossas brincadeiras, como se diz, é sagrado. E eu sentia que depois da conferência de imprensa, principalmente os primeiros tempos, os primeiros 5, 6 dias, uma semana lá, eu entrava no balneário e aquilo fazia-se silêncio. E olhavam para mim e eu era o próprio a dizer assim: como é que é isto? Ninguém morreu. Bora, isto é para continuar a brincar. E eu próprio fazia as brincadeiras, eu próprio brincava com eles. E depois aquilo começou a ser monótono. E eles olhavam para mim já como uma pessoa normal e a minha figura modificou muito, caiu o cabelo, caiu as sobrancelhas, caiu o pelo, engordei, toda a minha própria estrutura modificou, mas como estava ali diariamente, acaba por ser uma coisa normal, não é uma coisa que eu agora já não vejo o doutor há 2 anos e o doutor ou está mais magro, ou está mais forte, ou já não usa óculos, ou o cabelo já caiu. Ali não, era uma presença constante. Então as minhas diferenças, eu se vir uma fotografia agora, se vos mostrar uma fotografia agora, vocês, não eras tu, é impossível. Mas naquele momento, com as minhas alterações, aquilo passou a ser normal. Então muitas das vezes era eu que esse tal jogador que estava mais para baixo, era eu que ia falar com ele: olha como eu estou, queres trocar? E bem ou mal as coisas levantavam-se. Conseguia com que o jogador se motivasse, porque às vezes um jogador, o que falta é motivação, é confiança. E não tendo motivação, não tendo confiança, as coisas parece que não saem. Então era mais como uma equipa técnica. Eu treinava, mas às vezes ia por trás e ia falar com as pessoas para levantar a moral deles. Eu não quero deixar de expressar a minha gratidão para os adeptos do Vitória, para a cidade de Setúbal, porque realmente foram incríveis. Eu depois de iniciar os tratamentos, e mesmo depois daquela conferência de imprensa, todos os jogos, todos, ao minuto 21, eles levantavam-se e batiam palmas durante o minuto 21 todo. Isso são coisas que demonstra a gratidão que eles tinham por mim e a gratidão que depois eu demonstrei por eles mais lá à frente. Mas isto tudo ajuda, isto tudo são pormenores que nos ajudam, e eu digo, é para isto que eu luto, é para isto que eu vou voltar a jogar. É por eles, pela minha família, por mim, mas eu tenho que voltar. Não há outra saída. E isto aqui dava-me força. O andar na cidade, havia muitas pessoas, e vai haver sempre aquelas pessoas que foca-te nos teus filhos, vê lá. Essas pessoas eu rapidamente, não era descartar, porque não é uma palavra bonita, mas rapidamente as despachava, porque não era isso que eu precisava de ouvir. Eu precisava de ouvir: não tens nada, bora, anda lá, continua a tua vida. Isso era aquilo que eu precisava de ouvir. E essas pessoas, se tivesse 10, 15, 20 minutos a falar, eu falava. Agora as pessoas que vinham
com as lamechas que vinham com a melhor das intenções. Mas não era isso que eu precisava de ouvir naquele momento. Mas precisava de ouvir aquelas palavras de Cristiano Ronaldo? Sim, eu acho que foi um momento. Houveram 2 momentos que me marcaram durante o tratamento. Um foi esse, porque estamos a falar no dia antes de eu iniciar os tratamentos, e então eu estou em casa à noite a preparar-me mentalmente e psicologicamente para ir para os tratamentos. É uma aventura. Era uma aventura porque eu não sabia para aquilo que eu ia, porque nunca tinha feito. E felizmente nunca tinha falado com alguém de perto como é que ia ser esses tratamentos ou como eram os tratamentos, porque uma coisa é nós ouvirmos o que é, outra coisa é termos um discurso com alguém que já o fez. Então eu estou a ver televisão e depois recebo uma mensagem e aí sim. Aí foi um momento, não que eu chorasse, mas foi um momento que eu fiquei mais melindrado, fiquei sensível. E depois é mais uma força. Que mensagem foi essa? Ele disse que me conhecia, que conhecia o Semedo, que jogava comigo, que conhecia, que as irmãs me conheciam, porque quando eu joguei na Madeira, principalmente a mais velha, a gente tomava muitas vezes café juntos, que é a Elma, eu, a minha esposa e ela. São coisas que nós não estamos preparados, mas acontecem. Ele diz que as irmãs e o Semedo lhe contam como eu sou, que sou forte, sou bem disposto, por isso é isso que eu tinha que continuar, que as coisas vão correr bem e que ele estava ali para o que eu precisasse. E que no final, que eu ia a Turim e ficava lá um fim de semana para ver um jogo. E chegou a acontecer? Não em Turim, mas foi um jogo que ele foi jogar, acho que foi contra a Lazio, e ele mandou os bilhetes e eu não consegui ir na altura, e então eu não estava ainda em condições de viajar, porque foi logo no dia a seguir ao tratamento. Então eles foram todos para Roma, a minha mulher e os meus filhos, e eu fui para a minha mãe. Doutor, mensagens como esta, quando se recebe uma mensagem do Cristiano Ronaldo e conhecendo tão bem o Nuno como conhece, de ter acompanhado durante o seu percurso desportivo, dá uma motivação extra, uma força extra? Ou essa força já estava toda dentro do Nuno? Eu acho que já estava. E o meu papel no meio disto, nós obviamente temos que nos adaptar a quem está à nossa frente e tentar procurar o melhor para cada um e dar o que eles mais precisam. E ao longo de todo este processo do Nuno, eu nunca senti que, então da minha parte, o Nuno precisasse de um ombro amigo, de estar a chorar comigo, ou de eu estar a dar palavras de carinho ou de força, porque toda esta onda que se gerou então na cidade de Setúbal, que era uma coisa impressionante, e o próprio suporte familiar que ele tem, os próprios amigos que ele tem, eu sei que já lhe davam isso. Então eu, de certa forma, procurei ser sempre mais objetivo, mais assertivo. Guiá-lo no tratamento, e propriamente o dito. Tratamento. O Nuno está a dizer isto, mas o Nuno quis ir ver o jogo, como é óbvio. O Nuno quis ir ver o jogo, que eu conheço bem. O Nuno teve quase que, entre aspas, ser obrigado, passando o eufemismo, a não ir ver o jogo. Agora estou-me a recordar, eu acho que o Nuno procurou alterar o tratamento ou uma coisa assim, a data de tratamento. Então o Nuno era nós ser essa pessoa que no início lhe mostrou o caminho e que o manteve no caminho. E no meio desse caminho esteve afastado dos relevados, mas ainda conseguiu jogar 5 minutos no final da época. Como é que foram esses 5 minutos? Foram certamente dos mais importantes da sua carreira. Foram os melhores 5 minutos da minha carreira. E mais uma vez, graças aqui ao Dr. Ricardo, porque é impossível jogar. Eu estou afastado, nem sei se estava inscrito ou não, já nem sei se eles tinham, sim, tinha que estar, mas temos a ADOP, temos a Liga, temos todos os tratamentos que eu faço, temos a doutora Maria do Céu, que também teve que me autorizar, e um beijinho para ela. Tinha o Dr. Ricardo, que também tinha que me autorizar, e depois lá está a direção, também tinha que autorizar. Mas se vamos ver todos os prismas, o doutor consegue-me autorizar 5 minutos, em concordância com a doutora Maria do Céu, com certeza reuniram-se e falaram, e houve a concordância dos dois. Falaram com a Liga, sim. Falaram com a ADOP, não tem problema, sim. E falaram com a direção. E agora a minha pergunta é, depois destes sim todos, a direção ia dizer que não? Ainda disse.
Só que depois conseguiram, de uma maneira ou outra, fazer com que eles dissessem que sim. Eu consegui jogar 5 minutos. Consegue descrever-nos esses 5 minutos? Consigo. Já no dia anterior, o Mr. Sandro Mendes diz-me que eu vou ser convocado. Já me começa a preparar que eu provavelmente vou jogar 5 minutos, que ainda não tínhamos autorização da direção. E aí o coração já começa a bater mais rápido. E aí sim, aí a gente fica... Vai acontecer. E pronto, meti a braçadeira. Ele disse que eu ia jogar 5 minutos, preparou-me, porque ele sabia que eu por mim jogava mais... O jogo todo? 20 ou 30, não conseguia, era impossível. Mas queria jogar mais tempo. Preparámos ali tudo o que é que ia acontecer, que depois ia sair eu e entrar o Silvio na altura, e o estádio veio abaixo. Quando eu entrei, quando saí, fui cumprimentado por toda a gente, adeptos, treinadores, adversários, era isso, eu não queria dizer adeptos, queria dizer adversários. Os adversários todos vieram ter comigo, os meus colegas, mesmo os próprios apanha-bolas vieram ter comigo, o árbitro, os árbitros vieram ter comigo, toda a gente, e depois está a perceber, quando eu saio, o estádio vem abaixo. Uma grande euforia. Muita mesmo. E depois arrepia, e depois mais uma vez vem o pensamento: eu tenho que compensar estas pessoas pela ajuda enorme que me deram. E depois, isto é 5 minutos. Ao minuto 21, como era tradição, voltaram-se a levantar e voltaram a bater palmas. E eu fui agradecer como agradecia sempre. Doutor, foi preciso dar aqui umas voltas, mas lá aconteceram estes 5 minutos. As voltas começaram antes, com a equipa, na jornada antes. Havia este objetivo, /prémio, ter ali uma meta para alcançar, do Nuno poder fazer alguma coisa ainda esse ano, no último jogo da época, ainda sem ter finalizado os tratamentos, mas já numa fase muito adiantada. O primeiro passo foi os colegas deles fazerem o trabalho e garantirem os objetivos da época, porque não podemos desvirtuar a competição, e os objetivos da época já estavam cumpridos quando entramos para o último jogo. Depois foi uma disponibilidade do treinador, o Mr. Sandro Mendes na altura, de queimar uma substituição, porque é o desporto competitivo, e foi isso que ele fez, queimou uma substituição, ou seja, pode ter pôs a si mesmo um bocadinho em causa para dar também esse prémio ao Nuno, e ele esteve disponível para isso, e é uma pessoa muito sensível também nesse aspecto. Os próprios colegas estarem disponíveis para termos uma situação destas. E depois era, do ponto de vista clínico, ele estava apto a fazer aquele bocadinho, até porque, como nós falámos, ele ia treinando ao longo da época qualquer coisa, não estava em índices físicos que pudesse aguentar uma parte sequer, ou de poder ser uma grande mais-valia em campo nessa altura, e foi preciso também resolver umas questões com a ADOP devido aos tratamentos que ele estava a fazer, que ele estava naturalmente mais do que documentado para estar autorizado a fazer esses tratamentos, e pronto, e foram 5 minutos um bocadinho longos para mim, admito. Ainda pensei que eu tivesse que ir buscar a campo. Não foi preciso. Não foi preciso. Mas eu estava para não sair. Ele disse que não saía, assim, acho eu. E pronto, e foi aqui um prémio já na fase final dos tratamentos dele, que ainda não tinham finalizado, e que pronto, que eu acho que também foi muito importante para ele. E depois o regresso oficial, quando se volta a jogar, já com os tratamentos feitos, já com esta questão resolvida, como é que foi esse regresso? O regresso foi mais doloroso do que aquilo que eu pensava. Porque quando eu chego para a pré-época, já estou 10 quilos, 10, 12 quilos a mais. Provavelmente não era tudo gordura, provavelmente era inchaço do tratamento, não sei. Nós temos a pré-época complicada, difícil. A verdade é que a pré-época começou em julho. Sim. Julho, isso é um mês e meio de pré-época. Julho, agosto. E eu andei a ganhar os meus índices físicos até outubro. Porque eu acho que depois de outubro até novembro, que foi quando eu comecei a jogar, e eu já estava bem. Só que depois é preciso ganhar o meu espaço novamente. É preciso voltar a ser a opção. E aí eu acho que fui paciente.
fui treinando, fui ganhando ainda mais índices físicos, e depois apareceu a oportunidade. Reconquistar o seu espaço. Exatamente. Porque no futebol não basta ser... basta olhar para o Pepe. O Pepe tem uma moral enorme no Futebol Clube do Porto, e não é por ter essa moral que ficou. Não é por ter essa moral que joga. E eu era igual. Eu tinha muita moral no clube, mas não era por aí que eu tinha que jogar ou que era obrigado a jogar. Eu tinha que voltar a conquistar o meu espaço. E aos poucos fui conquistando nos treinos e dando garantias ao treinador que podia contar comigo. E quando eu jogo a titular contra o Vitória da cidade de Guimarães, eu não estava à espera. Eu fui convocado, sabia que ia para o banco porque só estavam convocados 18, mas eu não estava à espera, porque eu a semana toda treinei na equipa suplente. E depois, quando o Mister já era o espanhol, Velasquez. o Mister Júlio Velasquez, ele começa a dizer a equipa e eu estou dentro. E aí eu fiquei nervoso, parecia que estava a voltar a jogar outra vez, ou parecia que estava num clube novo, porque é um ano sem competir. Um ano. É muito tempo. Mas durante todo esse ano que esteve sem competir, teve sempre aquela mentalidade: tenho cancro e depois, não é? E depois vou voltar. Essa foi a minha mentalidade. Eu tenho cancro e depois, era a pergunta. E a minha resposta automática era: e depois eu vou voltar. Essa foi sempre a minha esteve sempre presente na minha mente. E acabou por correr bem. Empatámos o jogo, estive muito bem. Voltaram a falar que o Nuno Pinto voltou. Espetáculo. E a partir daí ganhei o meu espaço. Doutor, qual é que é a importância daqui, neste caso, jogadores de futebol? Nós estamos a falar com muitas figuras públicas que tiveram cancro, mas particularmente jogadores de futebol, de partilharem testemunhos como o de Nuno para quem sabe agora que tem um diagnóstico de cancro. De saber que toca a todos, porque o Nuno era aquela figura que viam na televisão. E eu lembro-me, nós na fase inicial, quando falámos com a doutora Maria do Céu no IPO, dissemos: olha, nós vamos tornar isto público por causa do Nuno. E ela era uma pessoa que não ligava nada a futebol, e passado 2 dias ela manda-me mensagem a dizer: oh Ricardo, isto está no telejornal todos a passar notícias do Nuno Pinto. Ou seja, sentir que não estão assim tão longe, estas pessoas não estão assim tão longe, também têm os seus problemas, e que são pessoas como os outros, iguais aos outros, e que até se tratam no mesmo sítio que os outros. Sentir que se eles superam, se eles contam as suas histórias, cada pessoa também terá a sua história e também poderá fazer o seu caminho, e também terá o seu caminho para fazer. Obviamente o Nuno acabou por ser um privilegiado na parte do seu trabalho, a sua parte laboral permitiu-lhe ter condições melhores, mas ele também trabalhou muito com essas condições. As condições foram-lhe dadas, mas ele é que fez os tratamentos, ele é que treinou, ele é que superou. Todos nós só estávamos aqui para o ajudar, e sentir que, e o Nuno tem feito ao longo deste tempo, destes anos que já passaram, dar o seu testemunho e sentir que existe um caminho e que é possível, e é possível dar a volta, e é possível dar a volta por cima. Nuno, como é que tem sido este caminho já desde que começou a receber boas notícias? Já passaram, entretanto, os 5 anos mais preocupantes. Mudou a sua vida, mudou as suas rotinas, mudou o seu dia-a-dia, ou mantém-se tudo igual? Eu acho que mantém-se tudo igual. Agora, estou a falar em termos de rotinas. Porque em termos de relações, eu se calhar, antes de ficar doente, podia-me aborrecer com alguma coisa. Hoje eu já não me aborreço assim tão facilmente. Às vezes eu até posso fazer alguma asneira, e antes até era mais orgulhoso para pedir desculpa. Hoje já o faço mais facilmente. A perspectiva de vida muda, não é? Sim, completo. Tem que mudar. Tem que mudar, porque a verdade é esta, e a palavra cancro ainda está muito associada à morte. E se formos associar essa palavra, quer dizer que eu estava num risco. Ou que ia para a esquerda e recuperava-me, ou que ia para a direita e não recuperava. E eu acho que isso aí
tem que mudar alguma coisa na nossa vida. Tem que mudar. Agora, em termos de exemplo, quem passa por este tipo de doença não é fácil. Mas as conversas que eu às vezes tenho com pessoas que estão na mesma ou que estão na mesma situação que eu estive, é que eu acho que eu acho que o passo mais importante é aceitarmos aquilo que nós temos. É aceitar a doença. E eu acho que muitas das pessoas, ou por vergonha, ou inúmeras razões, não aceitam aquilo que têm. E não aceitando aquilo que têm é um passo que estão a dar para trás. Eu desde o início aceitei aquilo que tive. Eu desde o início aceitei a transformação que eu ia ter. E eu acho que isso é o caminho, é o principal caminho que o doutor me pôs para percorrer. Tens isto? Nunca me iludiu. Quantas vezes eu perguntava ao meu doutor, ao doutor Ricardo, doutor, vou ficar bom ou não vou? Sabe quantas vezes ele me disse que sim? Nenhuma vez ele me disse que eu ia ficar bom. Nenhuma. Quantas vezes perguntava eu à doutora Maria do Céu, mas eu vou ficar bom ou não vou? Nunca me dizia que eu ia ficar bom. Porquê, doutor? Desculpe de estar a interromper. Nós não podemos dar essas certezas absolutas. Nós sabíamos que a perspectiva era muitíssimo boa, pelo tipo de linfoma que era, pelo timing que foi diagnosticado, pela evolução mediante os tratamentos, mas sabíamos que mesmo havendo aquela remissão na altura, pelo menos durante 5 anos teríamos sempre aqui um risco e teria que ser sempre acompanhado de perto. Ou seja, estas certezas absolutas nós não o podíamos iludir. E sabendo que também poderíamos manter este acompanhamento, mas passa por aí. É preciso manter este acompanhamento. No caso dele foi durante 5 anos em consulta ainda. Mas mesmo sem essas ilusões, o Nuno acreditava que ia ficar bom. Claro. Eu sempre acreditei, mesmo antes de fazer os tratamentos. Quando começo a fazer os tratamentos, isto lá está, voltamos atrás. Quando eu começo a fazer os exames, dá-me tudo indicações que eu estou doente. Quando eu começo a fazer os tratamentos, dá-me tudo indicações que eu estou a melhorar. Porque eu recordo-me, o doutor muitas das vezes saía do próprio trabalho, do próprio consultório, e ia ter comigo ao EPO de Lisboa se eu precisava de alguma coisa, a perguntar se eu precisava de alguma coisa, ou se a família estava bem. Ficava ali comigo 30 minutos e ia embora. Montes de vezes ele fez isto. Isto eu não tenho como agradecer. Não tem. Por muito que eu possa querer pegar em dinheiro para pagar, não há preço. Não há preço. E atenção, o doutor sempre foi profissional comigo e depois, como ele disse antes, entrou um bocadinho na minha vida pessoal. Não tem preço o doutor sair de dar as consultas que tinha que dar ou estar de folga, é indiferente, é a vida dele, e ter comigo ao IPO. E está tudo bem? Não está tudo bem? Precisas de alguma coisa? A família? Não há preço. Não consigo pagar. Por isso é que a minha gratidão para com o doutor é eterna. Não tem como. Eu tenho um linfoma. Ok. Eu tenho. Eu não escondi. Eu nunca andei de chapéu. Eu nunca meti um lenço. E eu percebo as mulheres que o fazem, e acho que o fazem muito bem, porque uma mulher é completamente diferente de um homem. Mas eu já sabia que me ia cair o cabelo. A primeira coisa que fiz foi ao cabeleireiro e cortei. Não rapei, mas meti pente 1 ou pente 2. Porquê? Eu tinha um bebê pequenino. E o bebê mexe no cabelo, depois mete a mão. Não é bonito. E eu antecipei uma coisa que me ia acontecer. Então cortei o cabelo. Depois caiu-me todo, fiquei careca, sem sobrancelhas, fiquei isso tudo, mas já antecipei. Porquê? Porque eu aceitei. Eu aceitei aquilo que tenho. É isto. Vamos. Agora, outra coisa importante é rodear-se de pessoas, não de quem gostam de nós, também, claro, mas de pessoas positivas. Pessoas positivas. Não é aquelas pessoas que com uma simples frase nos conseguem deitar abaixo. E não estou a dizer que essas pessoas não querem o nosso bem, ou que fazem com intenção, não o fazem. Mas acho que ouvir uma voz, seja amigo, seja de fora, a dizer assim, vai correr tudo bem, tu vais ver, tu és forte, vais ver, daqui a uns tempos nem vais saber o que é que te aconteceu. É sempre muito mais acolhedor do que ouvir
agarra-te aos teus filhos. Eu não estou a morrer, calma. Isso faz diferença. Faz diferença. Por isso é o conselho que eu dou. Aceitem aquilo que têm e rodeiem-se de pessoas positivas. E há o caminho para correr, corre. Nuno Pinto, Ricardo Lopes, muito obrigada aos dois. Obrigada. Obrigado. Tem Cancro e Depois é um podcast da SIC Notícias com sonoplastia de Gustavo Carvalho, fotografia de Matilde Fieschi e Nuno Fox, com apoio à produção de Joana Henriques e João Filipe Lopes. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de Ricardo Costa. A música deste podcast foi cedida pelos Dead Combo em memória de Pedro Gonçalves. Eu sou a Sara Tainha. Ouça e subscreva este podcast na plataforma que mais gosta, avalie e envie-nos os seus comentários. Se quiser saber mais sobre este tema, vá ao site do Tem Cancro e Depois e veja reportagens e artigos. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.